Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos de bom gosto, espero que estejam todos bem. Aqui o seu apresentador, arquiteto, urbanista e designer Paulo Schneider. Hoje com mais um Pergunte ao Arquiteto dentro do quadro programa Concretizando Sonhos. E como sempre abordando assuntos de interesse de todos. E neste quadro Pergunte ao Arquiteto, em especial, respondendo dúvidas de vocês que vocês me mandam através da internet. Pelo meu e-mail, paulogps@gmail.com. Vocês estão vendo aqui no rodapé o telefone e o e-mail. O pessoal tem ligado para cá e não tem deixado recado na secretária. Após o bip, dá o bip e ninguém fala nada. Não adianta, eu tenho que dizer. Fulano de tal, telefone tal, por favor me retorne, Paulo. Tá, eu retornarei. Bom, vamos ver aqui alguns e-mails. Temos aqui o do Jorge, gerente de fábrica numa cerâmica, uma grande cerâmica da região. Olá Paulo, tudo bem? Gostaria de pedir que esclarecesse melhor o Concretizando Sonhos, pois alguns colegas meus acham que o tema é com foco em serviços e outros aqui acham que é com foco na produção civil. Já vou explicar. Silvio, administrador de empresas. A empresa dele, ele disse que poderia falar o nome, mas eu evito porque os nossos patrocinadores podem não gostar. Excelente trabalho, a experiência fica evidenciada em tuas colocações. Muito obrigado, Silvio. Eduardo, professor universitário da engenharia de uma faculdade local. Show de programa, precisávamos desse tipo de assunto nas telas. É original? Ele pergunta. Se for, espetáculo e muitos parabéns. Sim, é original. Realmente é um programa que nunca foi abordado, ou se foi de outra forma. Eu já vou esclarecer, juntando com a pergunta do pedido do Jorge, esclarecer mais qual é o conteúdo do Concretizando Sonhos, o objetivo, o foco do Concretizando Sonhos. E então, podemos dizer o seguinte, o Concretizando Sonhos é um projeto, já vem de algum tempo, que foi colocado na mesa, foi aprovado pela direção, pelos proprietários das emissoras, pelos produtores das emissoras, de todos os veículos que estão passando o programa, onde ele está sendo exibido. É o seguinte, é um programa abrangente sobre a indústria, o universo da construção civil. Ele vai atender, vai atingir todas as pessoas, tanto leigos, curiosos, quanto os profissionais. O nosso objetivo é mostrar e esclarecer e mostrar para as pessoas os bastidores da construção civil. Não é olhar uma casa num loteamento, uma casa muito bonita, e tu não saber a metade, nem um décimo do que aconteceu para aquela casa existir. Então nós vamos mostrar desde a parte de operários da construção, falar com o mestre de obras, com a auxiliar de obra, com o servente de pedreiro, com pedreiros, engenheiros de obra, arquitetos, proprietários de construtora, engenheiros responsáveis por construtora, que já estão aparecendo aos poucos em nossos programas. Vamos conversar com indústrias que fabricam produtos, insumos para construção civil, cimento, areia, brita, cerâmica, tijolos, telhas, que vocês já estão também assistindo aos poucos em nossos programas. Como a gente não tem capacidade para apresentar mais de um programa por enquanto, por semana,
Então nós gradativamente vamos entrando nessas áreas. Outra coisa é como se formam os profissionais que atuam nessa área. Existe curso para empreiteiro, existe curso de aperfeiçoamento para pedreiro. Então nós vamos conversar com o pessoal do Senai e vamos esclarecer isso tudo. Como é que se forma um engenheiro? Vamos falar com a coordenação de uma universidade, vamos falar com uma universidade que tenha o curso de engenharia, vamos conversar com os engenheiros que dão aula no curso de engenharia, arquitetos e outros profissionais que formam o profissional da engenharia. Vamos conversar com alunos da engenharia, eles vão comentar sobre as qualidades, as falhas do ensino, do curso. Vamos conversar com coordenadores da arquitetura numa universidade que tem o curso de arquitetura e urbanismo, vamos conversar com os diretores dessa universidade, vamos conversar com alunos desses cursos, onde eles vão poder esclarecer ou pedir esclarecimentos maiores do curso, fazer as suas exigências. Enfim, é um universo complexo, como eu já falei em programas anteriores, de uma indústria representativa que é responsável por 40% da poluição do planeta e 40% por aí, ou um pouco mais, ou um pouco menos, da produção do PIB de um país, tá? Da riqueza de um país. Então é muito significativa, tanto que alguns políticos já se alertaram disso e já colocaram em suas plataformas de governo o incentivo à indústria civil. Eles já notaram que um país que tem a indústria civil forte, da construção civil, ela tem pleno emprego, certo? Então, vamos agora então entrar no assunto Pergunte ao Arquiteto de hoje. Roda a vinheta aí. Bom, pessoal, estamos no novo quadro, no segundo programa do novo quadro Pergunte ao Arquiteto, do Concretizando Sonhos. E eu gostaria de colocar aqui uma novidade que nós bolamos para o programa. Então, nós vamos sortear um e-mail por mês e essa pessoa vai receber a nossa visita para tirarmos as dúvidas em loco, no local, quer seja no seu escritório, na sua obra, na sua residência. Então participe enviando suas dúvidas para paulogps@gmail.com. Eu estou aguardando, tá? Sortearemos então, eu e a nossa equipe estaremos presentes para tirar suas dúvidas no local onde elas existem, estas dúvidas existem, ok? Hoje nós vamos conversar, o pessoal que viu o programa passado, eles continuaram com algumas dúvidas, ou eu, na hora de expor o assunto da reforma, principalmente na hora de escolher o profissional, muitos ficaram em dúvida. Me perguntaram assim: tu é contra contratar um empreiteiro? Se não, sou contra. O empreiteiro tem que estar acompanhado de um profissional da área, simplesmente. Muitas empreiteiras ou pequenas construtoras têm hoje, e são obrigados a ter, um engenheiro ou um arquiteto responsável que assine as obras, entenderam? Então, eles têm que vir atrelados a um profissional responsável para evitar problemas. Então, é contra isso que eu sou contra, contratar um empreiteiro sem o acompanhamento de um profissional gabaritado, abalizado, tá? Então, essa é uma dúvida. Outra dúvida é que me perguntaram assim: como que eu escolho o arquiteto? Eu não conheço, ou conheço vários.
Qual desses vários eu vou escolher? Então, primeira coisa que você tem que fazer é refletir sobre a tua obra, sobre a tua reforma, sobre o volume de trabalho, sobre o que tu vai precisar, para depois tu chegar à seguinte conclusão: realmente eu vou precisar de um engenheiro ou um arquiteto, certo? Então, eu quero construir, mas qual é a melhor decisão? Que tipo de casa eu vou fazer? Quanto que eu devo gastar? Quais os imprevistos que eu vou ter? Lembra que eu falei do imprevisível? Exato. Terei dinheiro para tudo isso? Tá? Quanto disso tudo, desse volume de investimento, vai caber ao profissional? Os honorários dele, qual é o percentual de valor sobre esse custo? Então, pensando nisso tudo, você vai fazer então, numa segunda etapa, uma lista de candidatos. Eu conheço fulano, ciclano, beltrano, tal, vou botando ele numa folhinha de papel. Vou conversar com a esposa, vou conversar com a família, enfim, serão os possíveis candidatos. Então, nessa lista, você vai fazer uma seleção de qual profissional contratar. Como que tu vai selecionar? Vai fazer uma pesquisa a respeito de cada um. Tipo, um dossiê, né? Muitos de nós, profissionais da área de arquitetura, temos hoje sites na internet com projetos e obras e depoimentos e etc e tal, online. É só acessar, digitando o nome do profissional, no Google, ou outra ferramenta de pesquisa qualquer. Se ele estiver na internet, se ele estiver com um site na internet, é só digitar corretamente o nome dele. Por exemplo, se vocês escreverem Schneider com XI, não vai dar certo. Tá? Então ele até sugere uma aproximação sonora com o Schneider, como é que se escreve direito. Então você vai digitar lá Paulo Schneider, vai aparecer o que eu tenho e o que eu fiz na internet. Tanto de bom quanto de ruim, se houve algo ruim, vai aparecer. Tá? Por exemplo, digitar fulano de tal e foi o responsável pelo derrubamento do prédio, tombamento do prédio lá em São Paulo, numa reforma, que o prédio inteiro caiu, vai aparecer o nome dele junto ao evento, entendeu? E outro local interessantíssimo de pesquisa, que eu aconselho fazer, e eu vou falar várias vezes aqui sobre esse local, no site do CAU, CAU/BR, tá? Que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que você vai lá pesquisar, onde tem lá no CAU, nessa página, no site do CAU, tem lá um guia dizendo buscar profissional /empresa. Vão aparecer ali os profissionais que estão em dia, que fazem parte do conselho, tá? Então, esses são os indicados. Se daquela lista, 4 ou 5, fez 10 pessoas, tu botou, ou 4 pessoas, de 10, 5 não estão ali no CAU, não considera. Pode tirar eles da lista. Se dos 4, 3 estão fora, você vai contratar aquele que está dentro. Entenderam? Por quê? O próprio conselho já faz a filtragem de uma série de coisas, que nós vamos conversar daqui a pouco. Em terceiro lugar, depois de escolher, você ainda faz uma... Mas antes disso, eu gostaria de fazer um comentário. Existe algo, de novo, eu falei no primeiro programa dos preconceitos do que as pessoas têm. Na hora da escolha do profissional, isso aparece também, de novo. As pessoas, muitas pessoas, têm preconceito em relação a
usar, ou procurar, ou contratar, ou escolher profissional A, B ou C. Eu não vou dar um exemplo, eu não vou contratar o fulano porque ele fez a casa de 2 amigos meus, ele vai fazer a casa igual. Baita erro, nada a ver. Por quê? Cada cliente desses, cada pessoa dessas é uma pessoa diferente, tem necessidades diferentes e tem poder aquisitivo diferente. Mesmo que tenha poder aquisitivo semelhante, elas são pessoas diferentes. Então, o primeiro trabalho que o arquiteto tem é descobrir como é essa pessoa, como é esse cliente, como é que ele se comporta, o que ele precisa. As necessidades são diferentes umas das outras. Portanto, é muito difícil que a casa fique igual. Porque ele frequenta a minha casa, ele vai vir aqui, vai ver que é igual a casa dele. Não, é muito difícil que isso aconteça. Muito difícil. Por quê? O revestimento do piso vai ser diferente, a cor da parede vai ser outra, o formato da casa vai ser outro, o terreno onde essa casa está implantada é outro, completamente diferente. Um tem declive, outro tem aclive, outro tem depressão, outro não tem depressão, outro é plano. Então, isso vão originar soluções diferenciadas. Então, entende, pessoal? Esqueçam esse negócio. Não vou contratar, principalmente arquiteto de interiores. Esse eu sei porque fiz 20 anos de arquitetura de interiores, faço ainda hoje. Esse então é vítima do preconceito. Eu não vou contratar eu não vou contratar o fulano, ele vai fazer a sala igual, a cozinha igual, entendeu? Aí os meus amigos vêm aqui comer um churrasquinho, porque hoje quase todas as casas, inclusive apartamentos, têm churrasqueira. Ele vem aqui e vai ver que a casa é igual. Nada disso, pessoal. Só se você for irmão siamês do outro e não tiver personalidade nenhuma. Ou seja, o arquiteto não consegue captar e acaba tendo que fazer igual. Mas isso é impossível. Então, pessoal, esqueçam disso. Não existe esse detalhe. Porque eu vou contratar porque ele está na moda. Também é outra bobagem. Outra bobagem. Porque, pessoal, é o seguinte, todo profissional é capacitado a atender todo e qualquer problema. Eu não vou contratar o fulano porque ele não sabe, eu tenho uma rede de supermercados e ele não vai saber fazer projeto para o meu supermercado. Eu tenho uma rede de 2 ou 3 hospitais, eu não vou contratar o fulano porque ele não tem experiência em hospitais. Pessoal, nenhum arquiteto tem experiência no mercado, nenhum arquiteto tem experiência em hospital, nenhum arquiteto tem experiência em presídio se ele nunca fez. Entenderam? Então, os experientes que são contratados para fazer arquitetura de interiores, fulana, fica na moda, são os mais experientes, porque muitas pessoas escolhem. Só que existe uma tendência realmente dessa pessoa se acomodar e dar soluções semelhantes. Isso acontece. Mas eu estou falando de profissionais com um P maiúsculo. E não profissional preguiçoso que vai colocar a mesma solução para todos, certo? E padronizar o seu projeto, as suas soluções. Eu digo de novo e repito antes do intervalo, somos pessoas diferentes, os profissionais se deparam com assuntos diferentes, portanto, as soluções serão diferentes, ok? Vamos fazer um break, um intervalo dos nossos colaboradores e já voltamos.
Então, pessoal, voltando aqui, já rodou a vinheta. Visite as obras que ele fez. Isso aí é o... pronto, o outro está falando comigo aqui. Deixa eu desligar. Tá. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Depois de todas essas dúvidas legais tiradas, e já falei dos preconceitos, entre outros, existem outros preconceitos, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas esses são os que eu falei, são os mais comuns de aparecer. Aí, para tirar a dúvida final, você vai visitar as obras que ele fez. Pessoal, não tenham medo de bater na porta ou ligar para a pessoa que mora numa residência de um profissional que vocês estão pensando em contratar. As pessoas vão ficar muito felizes de receber, certo? Porque elas têm orgulho daquela obra. Se ela não tiver orgulho e não quiser te receber, fique com uma pulga atrás da orelha, senão que alguma coisa houve no relacionamento com o profissional ou o projeto não atendeu às necessidades. Porque isso é outra história. O profissional da área, da engenharia, da arquitetura, ele tem, principalmente o arquiteto, que é responsável pelos projetos arquitetônicos, ele é responsável por atender às necessidades que foram colocadas no levantamento inicial, na conversa inicial, nas conversas iniciais. Ali que as pessoas vão se expor, vão colocar e botar tudo na mesa, tá? Tudo mesmo, certo? Eu vou dar só um exemplo aqui, de N exemplos que a gente tem para dar. Uma vez eu fiz uma reforma numa recepção de uma indústria. Mexi em tudo e tal, e eu tenho como hábito economizar. Se eu posso deixar alguma coisa no lugar e dar uma nova repaginação, né? Um novo visual para aquele material que está lá, eu aproveito. Então tinha uma parede de madeira lá, certo? De madeira natural. Era um horror, uma mistura de... Quando tu entrava na fábrica, tu não sabia se era uma churrascaria ou o que era, né? Ou um rancho CTG, tá? Então a primeira coisa é tirar aquela cor de madeira natural que não tem nada a ver numa recepção de indústria, principalmente daquela indústria. Bom, o que eu fiz? As cores da indústria, da logomarca, eram essa, essa, essa e essa. Eu não vou dizer nem qual cor, porque senão vocês vão identificar a empresa. Pintei a parede da cor da logomarca. E o restante, tudo clean, né, tudo sóbrio e imponente como deveria ser para aquela empresa. Pessoal, vocês não podem imaginar o que aconteceu. O presidente dessa empresa teve simplesmente um ataque, uma síncope nervosa, e me chamou numa reunião. Como é que tu me faz uma coisa dessas, Paulo? Em resumo, eu pintei a parede de uma cor de uma residência, quando ele era pobre e passava trabalho, a mesma cor. E ele associou isso ao passado dele. Ele teve um negócio incontrolável. Ninguém, nem os assessores, ninguém entendeu a reação. Obviamente, é uma coisa que nas entrevistas não apareceu. Nem ele sabia, eu acho, que isso estava dentro dele e que ia causar um impacto desse tipo. Mudamos a cor, tranquilo, adorou, amou, ótimo, porque a logomarca tinha outras cores, foi adotada uma outra cor que não era tão evidente na logomarca e, enfim, deu tudo certo. Mas vocês entenderam até onde vai o trabalho do profissional? Ele tem que procurar descobrir até os traumas das pessoas. Tem gente que tem trauma de rampa, detesta casa com rampa. Tem outros que detestam depressão. Por exemplo, tu tens uma sala social num nível e a sala de jantar no outro, um degrau ou 2 degraus. Tem gente que tem pânico disso. Tem gente que tem pânico de janela grande demais. Se sente exposta, não se sente bem.
Tá? São as condições de habitabilidade que a gente tem que interferir, tentar descobrir o que está acontecendo. Tem pessoas que detestam janela pequena demais. Tá? Deixando de lado o código de obras, tamanho de janela e tamanho de... Deixando isso de lado, estou falando do aspecto psicológico. Então, visitando as obras, você vai se identificar com isso ou com aquilo. Se tu não achou nada de ruim naquela obra, só coisa boa, pode contratar tranquilo, tá? Não esqueçam depois, em quarto lugar aqui, que o arquiteto é o teu representante. Ele que vai te representar numa loja, por exemplo. Tu vai lá escolher um material e tu vai dizer, olha, reserva esse material em nome do fulano de tal, estou fazendo a obra dele. Tu tens que passar uma tranquilidade para o profissional fazer isso, para que ele seja convincente na hora, para que a proprietária da loja não telefone. É verdade que o fulano é teu arquiteto? Entenderam? Lembram que eu falei lá no outro programa? A experiência conta. Arquitetos recém-formados, eles não têm essa flexibilidade de administrar tudo isso que eu já falei no outro programa e estou falando hoje. Precisa certa experiência. Paulo, mas o que eu vou fazer? Eu sou recém-formado, eu preciso fazer um projeto. Calma, vai trabalhar com um arquiteto, no escritório de arquitetura, vai adquirir experiência, vai visitar junto com o arquiteto experiente as obras, faça um upgrade, faça um estágio, certo? Formacional. Aí depois é que você vai atender, tens que continuar com aquele profissional que tu tinhas anteriormente, certo? Para depois, mais adiante, tu definir. O meu filho, minha filha, minha sobrinha, meu neto vai assumir ou continuo com os arquitetos responsáveis que eu tenho até então? Não comece, vou repetir o que eu falei na outra vez, tá? É o penúltimo item. Não comece um projeto, uma obra qualquer, sem ter o projeto pronto e definido e, principalmente, meu amigo Tadeu Vassoler vai dizer isso, aprovado na prefeitura. Já cansei de ver obras que tinham fundações começadas, iniciadas, tiveram que ser interrompidas, às vezes até derrubado o que foi fazer, desmanchado, demolido o que foi feito, porque o projeto estava em andamento na prefeitura e uma cópia foi parar no terreno e o cliente, desesperado, nervoso, louco para começar, começou o negócio e não podia. Tudo locado errado, ou seja, foi alterada a planta pela prefeitura e não foi alterado no local. E por último, lembra que eu falei da tabela de custo, de valores, o orçamento da construção? Voltem lá no site do CAL, que lá tem também, além da tabela de honorários do arquiteto, para você conferir se ele está dentro da normalidade, se ele não está cobrando muito, tá? E lá também tem uma lista de materiais, de valores de materiais que vão lhe auxiliar. E também tem uma área para download de uma cartilha feita pela Federação Brasileira de Arquitetos, a FNA, e pelo Sindicato dos Arquitetos do Brasil, para dicas de como contratar um arquiteto. Então é isso, pessoal. Até o próximo Procure um Arquiteto. Pergunte, desculpe, ao arquiteto, onde eu espero esclarecer melhor possíveis dúvidas. Mandem para mim os e-mails, está aqui no rodapé, tá? E foi muito bom falar novamente com vocês. Até o próximo programa. Um abraço a todos. Tchau.